Qual que é o tema de hoje, filho de Deus? O tema de hoje é voz. O tema de hoje é oratória, é voz, é voz. Cadê as galinhas da comunicação? Vamos começar aqui. Cadê as galinhas da comunicação? Hã? Galinhas da comunicação, cadê vocês? Galinha da comunicação, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Isso, voz. Participantes do Comunique-se. Eu tenho que dar parabéns pra vocês, viu? Foram 3 dias maravilhosos. Vocês aprenderam muito, né? Eu sei. Eu sei. Cadê os participantes do Comunique-se? Aí vem um louco. Sempre tem um louco, né? Otávio, que vai escrever. Vai, Palmeiras. O que tem a ver, né? Keila, presente, muito bem. Sônia, presente. Todo mundo mandando galinha aqui pra mim, gente. Galinha barra galo, que eu não tô aqui pra ver o que é galo, o que é galinha. Tudo a mesma coisa. Cocoricó. Isso. Aê, galinhas da comunicação. Fez o galo direitinho. Você não me viu? Gente, alguém fale pra esse menino Anderson que ele não sabe o que sou eu imitando o galo. Como que eu imito bem um galo? Ele não sabe. Aqui... Isso não é nada, eu imito que o prédio inteiro vai começar a procurar um galo aqui. Entendeu? Essa coisa que eu sei fazer é imitar galo e preparar você para que você seja uma galinha da comunicação. A outra tá perguntando, como assim? Como assim? Aí eu não sei, produção, eu conto de novo a história da galinha e da pata? Conto ou não conto, gente? Conto ou não conto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. É o seguinte, filho de Deus. O ovo da pata é muito mais nutritivo do que o ovo da galinha. Você tá me entendendo? Só que o que ocorre? A pata, ela vai lá, põe o ovo e fica quieta. Então ninguém compra o ovo da pata. Agora já a galinha, o que ela faz? Ela põe o ovo e ela começa a cacarejar. Ela vai... Cocoricó, entendeu? Então, a galinha tem um ovo pior do que o ovo da pata em termos nutricionais. Mas ela vende mais, entendeu? Porque a galinha é uma marqueteira do reino animal. A galinha é uma marqueteira do reino animal. Coisa maravilhosa, a galinha. Então, o que você tem que ser na vida? Uma galinha. A galinha. Você precisa ser uma galinha. Aí eu falei disso aqui Eu falei disso aqui no Desafio da Comunicação e pegou. Então, agora, todos nós somos o quê? Galinhas. Engalinhe-se. Hashtag, sou uma galinha. Entendeu, filho de Deus? Engalinhe-se. Noronhe-se. E por aí vai, tá? É isso. Diz um oi pra nós do Pará. Oi, Pará. Tudo bom, Pará? Galo. Aí vem os atleticanos aqui. Pega o negócio aqui. Entendeu? Vai na onda. O atleticano vai na onda. Né? Faz de novo Cocoricó. Eu sei por quê. Eu vou fazer de novo Cocoricó. O que vocês vão fazer? Vamos fazer o seguinte, quem ficar até o fim, eu vou fazer de novo o galo. Ai, meu Deus, minha vida vai ser isso? Sempre, no fim eu vou ter de imitar o galo, gente. Não é possível. Enfim. Hoje nós trarei aqui uma especialista em voz. Ela é doutora porque tem doutorado, exatamente. Em voz. Aliás, ela é doutora em respiração também, sabe? Porque a gente sabe que a voz, ela é preponderante para que você tenha poder, para que você convença, para você falar para fora. Como é que eu falo para fora? Né? Talvez você seja uma pessoa, não seja, correto é seja, não é seja, é seja. Talvez você seja uma pessoa que quando fala em público perde a voz, fica com aquela voz trêmula. Ou então, talvez você seja aquela pessoa que tem aquela voz infantil, sabe? Não dá pra confiar. Como que uma pessoa vai exercer um cargo de liderança com uma voz infantil? Entendeu? Não dá. Minha voz é muito linda. Minha voz, gente, a primeira vez... Não, primeira, né? Só fui uma. Quando eu fui ao Danilo Gentili, em 2015, o Diguinho, isso tá no ar, você pode pesquisar lá. Eu falei assim, eu quero contar um segredo. Aí ele, só falta você contar que você é um travesti. Aí eu falei, a voz eu já tenho, né? Foi isso. Minha voz já é... Eu tenho uma voz que me ajuda muito, né? Porque a minha voz, ela impõe respeito, ela é mais grossa. Né? Pede pra ela imitar o galo. Como assim não tá escutando, gente? Vocês estão me escutando, não é possível? Então, falaremos de voz infantil, de voz trêmula... aí, ó, eu fico com a voz trêmula e vermelha igual o pimentão. Obviamente, você que falou isso aí, é o seguinte... Quando você domina técnicas de oratória, você se sente mais segura. São dois alicerces. Ei, João Neto. Um é os das técnicas de oratória
e o do conteúdo, que você precisa dominar aquilo que você vai falar. O outro é com a doutora Silvia, porque eu não sou fono, né? Eu não sou fono, você tá entendendo, né? Não vou ficar aqui, vou te dar um exercíciozinho. Não, porque o negócio aqui, ó, é completo. É completo, tá? Já posso chamar a doutora, gente? Posso? A fono, para resolver nosso problema de voz? Boca seca. O que será que faz com boca seca? Bebe água, gente. Ou não resolve? Ó, o que você vai fazer agora? Você vai mandar, neste minuto, esta live por meio do aviãozinho para quem? Para sua amiga desafinada, para sua amiga que fala em público, pra sua amiga que fala muito baixo, sabe que dá aflição, que a pessoa vai falar, ela tá falando baixo, pra sua amiga ou pro seu amigo que fala pra dentro, tá? E aí, durante a explicação da doutora Silvia, eu vou desativar os comentários. Depois que ela parar, que ela sair, porque ela vai sair, eu vou voltar aqui com você, tá? Não sei se eu vou imitar o galo, gente, não sei. Há poucas pessoas na live. Eu só vou imitar galo com muita gente na live. A última tinha 8.000 pessoas, essa aqui tem 1.200. Pois é. Então, começaremos, tá? Eu vou chamar aqui a doutora Silvia. Aí a outra, eu fico nervosa. É foda. Marisa, a gente fico nervosa. Aí, ó, outro. Não sei, é uma família. Não sei se é o homem ou se é a mulher da família. Fico nervosa, perco a voz. Viu? É muito comum. Aí a outra, imita sim. Tá, a gente tá começando com 1.258. Se no fim houver mais de 1.200, eu imito, tá? Mais de 1.200, ok? Aí seca até grudar. Mulher linda da porra, obrigada. Essa não era pra eu ter lido em voz alta, né? Deveria ter só agradecido assim mentalmente. Aí, ó, doutora Silvia é minha fono, tá vendo, doctor? Você aqui arrasando, aí o outro do nada. Aí tem sempre um lesado, né? Bolsonaro. Do nada. Aí depois vem Lula, né? O tema nem é eleição. Gal Gadot, és tu? Amanhã chegou a minha fantasia, tá? De Mulher Maravilha. Amanhã usá-la-ei. Farei as fotos. Olha só, gente. Tá aqui a fantasia. Vou experimentar hoje à noite. Tomara que me sirva. Tá? É isso aí, gente. Então vamos lá. Doutora Silvia. Cadê você? Peraí, como é que... Doutora Silvia, saia por gentileza e entre novamente para que eu te chame. Porque, ó, os pedidos aqui, eu não tô vendo a doutora Silvia aqui. Aqui são perguntas. Mulher bonita e inteligente, muito obrigada. Aí, ó, ela falou ok. Já pode seguir. Ser voz _ fono. Solicitação. Cadê a solicitação dela, gente? Fica aí, filho de Deus. Mandou? Achei. Ver solicitação. Aceitar. Vamos lá. A doutora Silvia está perdida. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Cíntia Chagas para senadora. O povo é louco. Ei, doctor! Olá! Alegria estar aqui com vocês, gente. Muito bom. Estou muito feliz pelo convite, né, Cíntia? E também compartilhar de um assunto que eu já estou há 26 anos, que é o poder da voz na comunicação. Estou aqui para tirar dúvidas. 26. Gente do céu. Ó, é o seguinte, gente. Essa é a doutora Silvia Campanha. Haverá perguntas? Haverá. Aliás, eu já separei algumas aqui para ela, tá? Daqui a pouco eu vou desativar aqui os comentários. A doutora Silvia é minha fono. Ela é doutora porque tem doutorado, né? Na língua portuguesa, doutor é só quem tem doutorado. Essa coisa a gente falar assim, o médico, doutor fulano, isso é só um hábito. Mas para gramática, você é doutora. Você sim. Ela é doutora, eu brinco que ela é doutora em respiração, que ela fez alguma coisa aí na área. Olha, então, por favor, vá se apresentando. E a doutora Silvia está no curso Comunique-se. Existe um módulo só com ela, tá? Então, vou desativar aqui, por favor, vá se apresentando. Primeiro, eu gostaria de começar falando assim, contando a minha história dessa parte da comunicação.
quando eu comecei, ou seja, 26 anos atrás, que eu formei como fonoaudiologia, como fonoaudióloga, não se falava da questão da expressividade, oratória, era muito pouco do fonoaudiólogo tratar da voz em si para expressividade, mas era um tratamento para rouquidão, para alguma alteração na voz. E aí eu comecei a receber alguns clientes que reclamavam que estava com rouquidão, com alguma alteração, e eu vi que a base era do relacionamento humano, ou seja, qualquer alteração e falha na comunicação leva a um adoecimento humano. E depois disso eu falei, poxa, então eu não vou trabalhar só no tratamento, na recuperação, e sim vou pensar em ajudar a auxiliar essas pessoas para falar melhor e principalmente de uma forma saudável para que não tenha essa dificuldade. E aí, nessa caminhada, eu fiz especialização em voz, em motricidade orofacial, que ajuda bastante na articulação. Também essa questão de mestrado e doutorado na saúde e desenvolvimento humano, com ênfase na respiração. Ou seja, eu já tenho uma caminhada clínica muito importante. Também sou pesquisadora, já escrevi alguns artigos, livros também. Eu tenho um livro que chama Fonoterapia Respiratória, outros capítulos de livro. Mas, como a Cíntia falou, eu amo a respiração. Eu gosto muito da respiração. Porque a respiração, ela é a base da voz. Aí eu falo, quem não respira, morre. E quem respira mal, vive mal. E aí, qual que é a relação com a voz? A relação está muito associado ao combustível, que quando a gente fala, às vezes a gente sente cansaço, às vezes a gente fala muito rápido, há uma incoordenação respiratória, fonatória e articulatória. E aí, eu conheci a Cíntia, né, Cíntia, nesse caminho, muitos anos atrás. Eu estava com muitas dores, né? Acabava o dia, eu dava aula o dia inteiro e aqui me doía demais. A demanda vocal o que é? Uma descarga muscular mesmo, e você precisa de um treinamento específico para isso. E você sentiu, porque você ministrava muitas aulas. Eu lembro que eu também fui até no seu cursinho, e eu gosto muito disso, de uma visita em loco, para a gente ver a realidade do profissional. E o que eu deparei? Bom, após demanda, eu sinto cansaço e dor, porque nós somos um atleta da voz. Profissionais da comunicação, nós somos um atleta da voz. Então, do mesmo jeito que a gente trabalha, o atleta ele tem o seu personal, tem seu fisioterapeuta, o profissional da comunicação ele também tem que ter esse trabalho de desempenho muscular da voz, porque tudo aí, músculos, sabe? É uma associação de músculos da respiração, músculos da voz, músculos articulatórios. Então, a gente tem que preparar para dar uma aula saudável e não sentir esses sintomas. E aí, depois disso, Cíntia, você fez esse meu convite de participar dessa aula de voz. Eu fiquei, assim, muito obrigada por esse convite. Eu acho que realmente é fundamental essa questão da gente divulgar a importância da voz na expressividade, porque é aquilo que você falou. Imagina, eu falo bem, que nós temos que falar, comunicar bem. Para mim, você é um modelo assim de ser uma pessoa que tem uma oratória excelente, e além disso uma voz bonita, como todos aí relatou, mas a gente também tem que cuidar de uma forma saudável, pensando nessa questão de sermos atletas da voz. Tá, me conta uma coisa. Por que muitas pessoas, quando vão falar em público, perdem a voz ou perdem a potência da voz? Então, nós temos dois motivos. Um motivo pode ser pela insegurança. Essa pessoa ela está mais preocupada com o julgamento do outro do que passar informação. Ou uma própria questão emocional aí. E quando acontece isso, quando a pessoa ela perde a voz porque ela tem essa insegurança, a voz falha, porque a voz expressa emoção. A voz expressa sentimento. E além, outra questão é quando a voz ela tem uma diminuição de resistência, ou seja, eu estou falando, falo e chega um momento que eu perco a voz. Por quê? Porque você não treinou a musculatura adequada para ter essa produção vocal, uma boa projeção vocal. Então, esses dois fatores, eles andam juntos, mas tem essa questão emocional que
né? Eu acredito que o seu curso, Comunique-se, Cíntia, ele vem a calhar porque quanto mais a pessoa tenha conhecimento e consciência como comunicar de uma forma adequada, ela vai ter mais segurança. Porque o importante é você falar com segurança. E aí, se você tem todo esse conhecimento, como utilizar a sua comunicação verbal e não verbal, você consegue ter mais tranquilidade e principalmente a segurança, como a gente já falou. E a questão da resistência é treinamento, porque às vezes a pessoa fala muito por muito tempo, perde a voz porque não teve um treinamento adequado dessa musculatura. Ou seja, para a pessoa que quando vai falar em público percebe a modificação da voz ou a perda parcial ou total da voz, precisa ter como em mente o seguinte: número um, se ela procurar se tornar mais segura no que diz respeito às técnicas de oratória, a chance de ela perder a voz, de ela ter esse problema na voz, diminui. E se ela fizer exercícios inclusive que você ensina no Comunique-se, se ela fizer exercícios, isso também diminui. Ou seja, não adianta só ela dominar o conteúdo que ela vai falar, sobre o qual ela vai falar, e também dominar as técnicas de oratória que eu ensino. Não adianta só isso. É necessário fazer também os exercícios para a voz. Assim como também não adianta só fazer exercícios para a voz. É necessário que ela domine essa outra parte, correto? E super correto. E o que a gente tem que pensar? Além de ter essa ciência, esse conhecimento, um treinamento. Quanto mais eu treino, mais segura eu fico. Então, às vezes, as pessoas têm medo e perdem a voz e aí não tenta depois. E tendo esse conhecimento e colocando em prática, ela vai ter sucesso, não tem dúvida. E além de exercitar essa musculatura para ela não perder, vai depender sempre da demanda vocal que ela tem. No fim, aqui eu vou te pedir para demonstrar algum exercício um pouco assim rápido, mais prático, tá? Tá ótimo. Perguntaram aqui também: acho a minha voz infantil. O que fazer? Então, vou te contar o que já aconteceu comigo. E eu entendo quando essa pessoa fala, acho a minha voz infantil. Na minha graduação, eu era exemplo de voz infantil. E, de repente, eu ia para, assim, imagina, você fazendo graduação em fonoaudiologia para trabalhar sua comunicação. E aí, quando ia começar a matéria de voz, eu já ia falar, já vai me colocar aqui, Silvia, fala aí para exemplo de voz infantil. E eu fui compreender, e eu acho importante também, vocês que estão assistindo, entender qual que é o processo. Então, primeiro, tá? E eu vou explicar o porquê que eu tenho uma voz mais aguda. A voz infantil, a gente relaciona a voz mais aguda, não é isso? Então, quando a gente escuta uma criança falando, a gente escuta uma voz mais fina. Então, primeiro, está relacionado ao tamanho da prega vocal, onde a voz é produzida. Então, se o tamanho da prega vocal for maior, a voz é mais grave. Se for menor, ela é mais aguda. A minha prega vocal, ela é bem menor. E aí, ela é mais aguda. Além disso, tem outro fator. Se você, dependendo da sua caixa de ressonância, se você tiver uma rinite alérgica que tampa um pouquinho a minha voz, eu vou ficar com uma voz mais fina. Nasal. Isso. E essa voz nasal, ela pode dar uma sensação de uma voz mais infantil. Tem uma terceira questão, que é uma pobreza de articulação. Então, quando eu tô falando mais fechado assim, então às vezes eu falo assim, desse jeito. Então, é uma voz mais o quê? Eu tenho uma alteração na articulação e deixa a minha voz mais aguda. E também tem um lado emocional. Como eu falei, a voz expressa sentimento e emoção, e aí eu brinco muito assim, a voz infantil, às vezes a pessoa tá já lá com os 25, eu falo, tá com medo de crescer aí, né? Tenho medo aí de enfrentar, e também uma questão de traumas, porque a voz, ela expressa também isso. Então, primeira questão, o tamanho da prega vocal, mais conhecida como as cordas vocais, onde a voz é produzida.
Quanto menor, voz mais fina, tá? Segundo, essa questão da articulação. Articulação menor, a voz pode ficar mais fina. A questão das ressonâncias, onde você joga a sua voz. A voz pode caracterizar como uma voz mais infantil. E também tem um lado emocional. Tá, então uma coisa que a pessoa que tem a voz infantil já pode fazer é abrir a boca, correto? Exatamente. Tá, né? Eu falo, Exatamente. o povo coloca tanta coisa na boca, né? Abre a boca para colocar tanta coisa, um sushi, né? Abre para pôr um sushi na. Tô falando de sushi, aí quem pensou besteira, né? Pô, que negócio enorme. Você abre a boca para pôr tanta coisa nela, filho de Deus. Por que não vai abrir para falar? Não é verdade? A pessoa precisa abrir e fechar a boca. Aliás, as pessoas gostam muito da minha dicção. Apesar de eu ter consciência de que quando eu quero fazer graça, em momentos de humor, o que eu faço? Eu empobreço a minha dicção, por querer. É nítido. Eu fico mais mineira, mais regional. Eu engulo, porque o mineiro ele come, né? O fim das Como? palavras e tal. Eu fico mais mineira, enfim. Mas quando eu quero, a minha dicção ela é realmente muito boa e as pessoas elogiam muito. O que eu faço de diferente de quem não tem uma boa dicção, além de abrir a boca? Você tem uma articulação super precisa, Cintia. E essa articulação precisa, ela gera segurança. Você é muito firme no que você fala. Então, além dessa abertura da articulação, é a sua projeção vocal. E, além disso, sua postura comunicativa. Então, tudo isso é um conjunto. Por exemplo, na live, o que sobressai aqui mais? A expressão facial, corporal e a sua projeção vocal, principalmente. E você tem isso, você tem uma boa abertura, que não é uma abertura na horizontal, e sim na vertical. A sua abertura ajuda na projeção vocal. E essa questão da sua precisão articulatória, você fala muito bem os sons, os fonemas. Eu vejo que você valoriza muito isso. Então, quando a pessoa fala que você fala bem, com certeza está relacionado não só à sua articulação, mas à sua postura, o seu gesto vocal para falar. Falando em postura, até porque uma pessoa que se curva, né, ela já fala para dentro. Quando a gente tem a postura que eu ensinei aqui, que é a postura da Mulher Maravilha, aliás, amanhã eu vou me vestir de Mulher Maravilha, porque estou cheia de dores e o que eu prometo eu cumpro. A postura da Mulher Maravilha, que é esta postura aqui, ela faz com que a voz fique melhor, então, né? Olha, olha aqui, todo mundo me escuta agora, tá? Eu só vou mudar a postura da cabeça. Porque aqui é a laringe, aqui estão as pregas vocais onde a voz é produzida. Então, todo mundo vai me escutar agora. Eu vou fazer o som do A prolongado. Mudança de postura de cabeça. É por isso que a gente não consegue gritar muito na montanha-russa, né? Imagina essa postura. Você vira assim na montanha-russa, você não consegue. Você tá de cabeça para baixo, você fica sem voz. Lembrando de montanha-russa, a última que eu fui, eu comecei falando e terminei falando nada. Faz de novo, Doctor, para o povo ver, por favor. Então, vamos lá. Bom, emissão do A. Por que a gente fala A? A vogal A é mais aberta. Então, ela é mais fácil de ser alterada. Então, postura. Vou falar o A prolongado. Vocês fazem aí, teste aí. Vou fazer também, todo mundo junto. Então, vamos lá. Tá em casa. O que é? A mulher tá em casa, o marido chega, ele acha que ela é uma louca. Vai. Vamos lá. Começamos. Vamos lá. Emissão do A, prolongado. Parece estar recebendo espírito, gente. Fez o teste.
E Tá, aí, gente, pra quem imagina, você me chama, Cíntia, e eu tô aqui falando com você. assim, Postura. entendi. Até as caixas de ressonância, elas ficam mais comprimidas, porque nós temos caixas de ressonância interna. Aí no curso, gente, a doutora Silvia, ela mostra, ela pega aqueles bonecos de anatomia e mostra o que que é caixa de ressonância, é bem legal. Você já bebeu sua água hoje? Aqui, minha filha, eu não largo isso, tira celulite, né? E é bom pra voz, viu, gente? Ó, Maçã. chique fazer live. Oi? Essa história de que a maçã, vamos falar da maçã, de que a maçã Vamos. é boa aqui para vós, é verdade? Olha, eu falo que a maçã, ela é boa para a vida, para a sua saúde. O que que acontece? Na hora que você morde uma maçã, uma pera, você não sente que tem tipo um caldinho ali? Aquilo ali não dá uma vontade de... Parece que você está bebendo um pouco de água, porque ela tem uma função adstringente. E aí, ela deixa a sua saliva menos viscosa. E quando você engole, também para o fato de você mastigar, você trabalha com essa caixa de ressonância, que é a caixa oral. Então você abre mais a boca, mas não vai até lá na prega vocal. Não vai aonde a voz é produzida. Então, o ideal é treinamento, aquecimento, desaquecimento e preparar essa voz e a sua comunicação para falar. Mas eu como maçã todo dia porque eu adoro, é saudável, tem essa questão, né, que não hidrata, mas ela deixa essa saliva menos viscosa, porque eu vi aí, Cíntia, que uma pessoa falou assim, eu tenho boca seca. Gente, vamos fazer esse teste aqui também, Cíntia? Pode Vamos. fazer? Então, vamos, todo mundo vai fazer isso aqui, ó, que está assistindo a gente agora. Vai abrir a boca e vai respirar pela boca, tá? Assim, ó. 5 vezes. Agora tenta falar. Olha, gente, Quando você secou. fala, secou. E aí, olha que dá vontade, beba água. Hum, Boca seca, você não consegue emitir de uma forma correta as suas palavras. E o problema é que quem tem medo, insegurança e não treina no Comunique-se, o que que vai acontecer? Vai ficar com a boca seca, porque é uma reação fisiológica do medo. Ah, é? É porque eu não tenho boca seca. Nunca. Quando eu tô com medo, não é a boca que fica. Eu não fico com boca seca, eu fico com outras coisas. Então, para algumas pessoas, a boca seca é uma consequência do medo. É uma consequência do medo. E aí, Por quê? Ah, voz. e o quê? Com isso, elas perdem a voz na Também. hora. No E eco. ainda tem uma alteração fisiológica, porque você tem uma alteração cardiorrespiratória. Tem gente que tem taquicardia, tem gente que tem sudorese, não é isso? Boca seca. São todas reações, alteração respiratória. Tudo isso afeta. E como que a voz é produzida? Ela é produzida com auxílio da respiração e das forças musculares dessa região. Afeta a projeção vocal. Entendi. Perguntaram aqui como não desafinar quando fico nervoso. Então vamos lá. Pegamos o gancho. Estou nervoso, taquicardia, alteração respiratória, boca seca. E aí eu quero falar. Eu tenho uma incoordenação pneumofonoarticulatória. O que seria isso? Uma incoordenação do seu apoio respiratório, da sua voz e da sua articulação. Com essa incoordenação, você pode ter uma voz trêmula, que é muito comum, perde a voz, ou você começa a falar e falhar a voz. Por quê? Você mexeu com uma questão fisiológica do seu organismo. E a voz, ela vem de estruturas que precisa dessa coordenação fisiológica, da respiração, da fala, dos músculos da articulação e também dos músculos da voz. Entendi. E tem a voz da Nair Belo também, né, gente? Eu sempre falei assim, nossa, ele fumou a voz de Nair Belo, que é aquela voz muito rouca. Tem como consertar a voz muito rouca, além de pedir para a pessoa parar de fumar? O cigarro,
ele altera toda a estrutura da prega vocal, das cordas vocais. Tem gente que rapidamente a voz fica mais grave porque engrossa mais aquela mucosa. E tem gente que demora um tempo, mas pode até provocar câncer de laringe. Isso é muito sério, tá? O uso, tudo que é uso abusivo atrapalha com a sua saúde, o cigarro, principalmente associado com uma pinga, né? Que eu falo que são as bebidas destiladas, piora mais ainda. Ah, é? Bebida Então, desse piora? por quê? São fatores irritantes para a prega vocal. Então, se eu fumo, que é um fator irritante, com a bebida destilada, principalmente a pinga, você pode provocar alteração na mucosa, onde a voz é produzida, e até virar um câncer. E aí, voz rouca tem solução? Tem solução. A voz rouca, primeiro a gente tem que ver qual que é a causa. Tem várias patologias, edema, inchaço. Por exemplo, fui no jogo, ontem teve um jogo aqui em Belo Horizonte, fui no jogo, gritei muito, ficou rouca. Por quê? Há uma sobrecarga muscular, né? E aí você tem essa alteração da voz. Mas quando você descansa, a voz pode voltar ao normal. Ou se você tem uma demanda muito grande, você vai sobrecarregando aquilo ali. É igual, por exemplo, se você correr o tempo todo. Se você correr o tempo todo, você vai sobrecarregar a sua musculatura. Então, quando eu falo muito, eu vou sobrecarregar os músculos da voz. E vem a rouquidão. E aí tem um tratamento específico para isso, para ajudar a diminuir o edema. Mas primeiro, a gente dá uma orientação sobre o comportamento vocal. O que levou a ela ter aquela alteração. Se for cigarro, vamos afastar a bebida. Essa questão, é porque eu dou aula, mas eu nunca usei técnica para utilizar minha voz de uma forma adequada. Nós não vamos tirar, que antes a gente tirava muitos professores de sala de aula, mas hoje a gente não tira, a gente auxilia, porque eles precisam trabalhar, a gente auxilia, a não ser um caso muito sério. Então, rouquidão, a gente tem que ter um tratamento específico, sim, mas primeiro ver qual que é a causa, o que está provocando essa alteração de voz, tá? Tá, perguntaram aqui também, é minha última pergunta e eu vou abrir para perguntarem para você. Aham. Como demonstrar segurança por meio da voz? Uma voz como da Cíntia. Uma voz com uma articulação precisa. Então, articulação. A boca, gente. Abre, mas assim, não é abrir assim, não. Tem muita gente que abre assim, fala assim, igual cão raivoso, entendeu? Ó, você falou da galinha, eu vou falar do cão. Raivoso. Não é assim, não. É uma articulação, mas realmente na vertical. Porque você solta e você não tem tanta tensão. Eu brinco que é um cão raivoso, que a pessoa que fala muito assim, vamos lá, gente, não parece que tá com raiva? Parece. Parece que tá com muita raiva. Então, quando você tem uma articulação mais solta e você valoriza os fonemas, o nosso português, a pessoa ela consegue entender melhor. E tem gente falando assim também com uma precisão articulatória que ninguém entende. Quase não mexe o lábio aqui, ó. O lábio tá parado aqui, ó. E só mexe aqui embaixo. Tá. Então, primeiro, uma articulação precisa. Ou seja, o que eu falar, se eu vou falar demasiadamente, eu tenho que abrir a minha boca demasiadamente. Mas também não é exagerar também não, porque tudo exagerado não é legal. Então, abrir a boca, bacana, mas sem exagero, tá? Projetar a voz. A gente fala assim, ó, com uma voz da garganta. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na live fazendo, expressando aqui, vou falar sobre voz, sentada aqui. Ou tem gente que fala com o nariz. Então, eu jogar a voz e tem um equilíbrio dessa caixa de ressonância. Foi o que eu fiz. Minha prega vocal menor. Facilita os sons mais agudos. Quando eu falo, principalmente porque às vezes eu dou palestras sobre voz profissional para comunicação empresarial, eu imposto a minha voz, fico seguro que eu estou falando, articulo bem e projeto essa voz. Essa voz de segurança, ela é fundamental para você gerar credibilidade no outro, principalmente quando a pessoa está te escutando. E aí você auxilia nessa segurança e a pessoa acaba acreditando e também te apoiando. E é uma forma de você persuadir o outro.
dessa questão de colocação vocal. Então, articulação precisa, boa projeção vocal, tá? E, lógico, congruência entre a voz e a expressividade do seu corpo. Porque também não adianta meu corpo está dizendo uma coisa e minha voz outra. Então, a gente tem que ter essa congruência. Por isso que eu coloquei o módulo não, né? O curso é dividido em algumas partes, existe uma parte só para comunicação não verbal, porque o nosso corpo, ele fala a verdade. A gente pode ensaiar um curso lindo, maravilhoso, e o corpo nos trai. O corpo trai a gente o tempo inteiro na nossa oratória. E uma coisa que eu falei em uma das lives que é muito interessante, existe uma estudiosa, uma escritora maravilhosa chamada Amy Cuddy. E a Amy Cuddy fala disso. Ela fala que primeiro precisamos parecer. Fake it until you make it. Então a gente finge que está seguro para que de fato fiquemos seguros. Então a primeira coisa na vida, para viver, para se relacionar, que dirá para convencer, é a postura. E isso é tão fantástico, Cíntia, porque há um estudo de neuroaprendizagem que a gente faz uma representação mental. Então, só o ato da gente imaginar e ter a postura no seu cérebro já cria isso. Então, isso te auxilia a você falar. É interessantíssimo. Vamos fazer uma analogia quando você está malhando. Então, você está fazendo uma ginástica e malhando. Se você estiver pensando no que você está fazendo, você tem melhor resultado do que você está malhando e pensando em outra coisa. Porque você primeiro gera uma representação mental. E aí você faz com que isso melhore na sua comunicação. Exatamente. Por isso, filho de Deus, que você tem que estar ali, ó, presente na coisa para a qual você se disponibilizou a fazer. Eu vou agora abrir os comentários e vamos ver se há perguntas para você. Perguntas Ótimo. eu só no fim. Agora o foco é a doutora Silvia, que vai daqui a pouco vai nos deixar, ok? Vamos lá. Ok. Ativar comentários. Sou sua fã, Silvia, a Carol disse. Oh, muito obrigada, Carol. Aí demora um Tanta pouco. gente começou a me seguir. Ó. E a doutora... Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente. Eu não estou vendo, viu, Cíntia? Estou tá. aqui, por enquanto está aparecendo só quem começou a te seguir. Ah, tá. Demora. Aí tá aqui, tira cuidado com a voz. Tá. Daqui a pouco chega. Enquanto isso, você quer passar um exercício simples para... Eu quero. Tá. Tem um exercício que já virou, assim, universal, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas passando esse exercício de uma forma errada. Eu já recebi uma cliente que viu no YouTube o tal do exercício que eu vou falar aqui para vocês, o tal do exercício, e chegou pior do que ela estava, porque ela estava fazendo de uma forma inadequada. Pensa. Primeiro, o exercício ele tem que ser individual, porque cada um tem a sua anatomofisiologia única. Segundo, tem que ter uma orientação específica, igual você vai lá no personal. E eu faço muita analogia, gente, com atleta mesmo, porque a gente é atleta da voz. O personal, ele não vai passar o mesmo exercício para mim e para a Cíntia. Ela tem uma resistência X, eu tenho outra. Então, eu vou passar e vocês vão tomar muito cuidado. Vocês podem fazer esse exercício, mas é um exercício que eu vejo vários cursos já ministrando sobre esse exercício, mas eu vou te falar de uma forma correta que tem que ser feita, tá? Então, é o exercício da vibração de língua e de lábios que todo mundo apresenta, mas a gente tem que entender qual que é a diferença. Então, a primeira coisa que você tem que fazer um teste. Então, todo mundo aqui conta de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E depois emite um A prolongado. Tá. Depois de fazer isso, você vai fazer a vibração. Olha como que se faz essa vibração de língua.
você vai fazer com a cabeça mais baixa. E não assim. Eu já vi muita gente. Olha a força que eu faço aqui. Ó, bico. Eu pago o mico aqui, gente. Eu imito galo, eu fico fazendo. Galinha! Por isso, ô Cíntia, quando você falou da galinha, eu assisti todas as suas lives, lógico, para lançamento, que eu sou a primeira, eu sou a fã número 1 da Comunix, lógico. Quando você falou da galinha, eu falei, olha o meu aqui também. É o pombo, é tudo que é ave. Então, Assim? então você pode fazer 10 vezes, tá? E depois você vai repetir, conta de 1 até 5 e emite o ar. Então, é um exercício bacana, mas ele trabalha especificamente a resistência, os músculos ali da prega vocal. Peraí, E o só outro exercício... de tão bem. Então, peraí. Eu venho, conta. Pra que eu conto até 5? Para você escutar sua voz antes. Ah, pra eu ver a diferença no fim. Aí depois eu conto até 5 pra ver a diferença. Isso, então você conta. 3, 4, 5. Aí faço. Emite o ar para você escutar essa estabilidade. Como manter a voz sempre jovem. Tem 52 anos. Ai, depois eu quero responder isso. Tá. Eu tenho quase 50, gente. Então eu vou contar para vocês os segredos de uma voz jovem. Então, como que é? Vamos lá, recapitulando o exercício. Vai. Então vamos lá. Conta de 1 até 5 e depois emite o ar prolongado. 1 até 5. E escuta a voz. Isso. Aí depois você vai fazer o... Sem forçar, porque se forçar vai piorar. Sem fazer assim. É um bico. Tá? 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí você fala de novo, conta de 1 até 5 e emite o ar. Isso ajuda. Primeiro, você vai sentir a sua voz melhor. Se não sentiu, fez errado. E tem muita gente que não consegue vibrar a língua. Então, como que a gente pode fazer? Fazendo assim. Com o lábio. Eu só pago. O quê? Eu só pago mico nessas lives. Você sabe tudo mais. Eu faço isso na hora que tá muito difícil, eu paro e faço. Mas isso eu tô relinchando, né, gente? É a fauna toda. É a fauna toda aqui nesse Comunix. Eu relincho, gente. Vai. Então, olha, o que você faz, Cintia? Pode fazer... Quando você faz... É legal isso, porque você fala muito. Você pode fazer, em vez de fazer assim... Né? Porque tipo assim, de cansaço... Você pode fazer... Porque você coloca o som mais aqui na caixa de ressonância. Olha, fica mais chique. Você quer maravilhosa, você fica mais chique. Então, ó. Porque você tem que colocar o som mais nessa caixa de ressonância. Tá. Esse exercício que eu tô passando para você é um exercício bom, que eu gosto, que eu uso, mas os exercícios do Comunix são melhores. Eu adoro porque ela está me ajudando a vender. Maravilhosa. Agora vamos lá, pouco tempo. Tudo rápido, tá, Doctor? Daqui a pouco eu vou falar de novo o Instagram. Gente, o Instagram dela tá aqui em cima. O povo tá perguntando, é só clicar aqui, ó, live. Aí tem o nome o Ser Voz, né? Que é o nome. Ser Voz. Isso, o Instagram Underline dela. Fono. Como manter a voz jovem? O que acontece? Do mesmo jeito que há um envelhecimento muscular, por exemplo, hoje eu quase com meus 50 anos, eu não tenho uma musculatura de 20 anos do meu corpo, né? Os músculos. Os músculos da voz envelhecem. E aí, o que a gente está fazendo? Vamos malhar, né? Pra gente melhorar essa resistência muscular, né? Sempre a gente fala ter mais qualidade de vida e tal. Só que é uma pena, porque ninguém malha a sua voz. Ninguém malha. Então, hoje, eu recebo pessoas no consultório que têm 52 não, que tem 62, 70 anos. Silvia, eu não tô conseguindo cantar na igreja, por exemplo. E aí a gente faz exercício muscular para ganhar resistência,
trabalhando o apoio respiratório, trabalhando esses exercícios que são fundamentais para melhorar essa resistência dos músculos e a projeção e a voz fica assim muito boa, muito boa. Porque você está dando o quê? Condicionamento muscular, resistência e você fica com uma voz mais jovem. Lembra, acho que um tempo para trás, Cíntia, a gente imagina a vovó falando, né? A voz fica, ô minha filha, tudo bem? Uma voz tremida, jogada. Hoje, as pessoas já estão mais trabalhando mais essa musculatura e muitas pessoas estão me procurando para ter realmente que a voz, ela não envelheça. Porque ela vai envelhecer. Ela vai envelhecer, como todo o nosso corpo. Né? O que é? É tudo morro abaixo, gente. Morro abaixo. Nada vem fácil. Entendeu? Quer ter a bunda em pé, tem que agachar. Vai malhar. Agacha. Você tá entendendo? Quer ter a pele boa, bebe água até dizer chega. Pra voz também. Agora a gente precisa fazer exercício pra voz. Tem que ter exercício. Eu faço exercício todos os dias para voz. Eu falo muito, eu atendo muito durante o dia inteiro. Então, eu faço exercício para voz. Por quê? Para dar isso. Né? Para chegar no final do dia, ela fica cansada. Uma pessoa com menos de, sei lá, pela sua voz eu te dou uns 35. Pois 30. Agora me diz uma coisa, perguntaram aqui enquanto você estava falando, eu anotei. Respiração. A pessoa está falando, sei lá, tá discursando e o raciocínio dela tá lindo, maravilhoso, tá tudo fluindo, só que ela perde na voz, porque ela fala rápido, vai ficando sem ar ali. Qual que é o certo para respirar? Respiração, como eu falei, ela é a base, ela é o combustível da comunicação. Para a gente falar bem, nós precisamos dessa coordenação pneumofonoarticulatória. Então, o apoio respiratório, ele é fundamental treinando lá nos músculos inspiratórios, tá? Então, esses músculos inspiratórios são os músculos da respiração. Então, quando eu inspiro, tem muita gente que inspira assim, ó. E não é legal. Tem gente que fala assim, mas sabe o que é? Sabe o que é? Aí você só vê. Isso. Você tem que ter um suporte lá dos músculos inspiratórios das costelas do pulmão. Então, tem que ser treinado, Cíntia. E é um treinamento que vai ajudar, assim, nessa questão da Covid-19. Eu tive muita gente que perdeu a voz, que teve muita alteração respiratória, por fraqueza muscular, porque o vírus, danadinho do vírus, ele entra ali. É onde que ele diminui a resistência. Então, as pessoas ficaram muito cansadas. E aí, teve essa incoordenação muito grande. Então, você tem que ter um bom suporte de treinamento dessa musculatura, que são os músculos das costelas, para você apoiar e ter essa boa projeção vocal. Então, assim, o mais importante é um treinamento específico para a sua demanda. Né? Então, vou avaliar se está acontecendo. Se ela fala rápido, ela não está coordenando. O que está ruim? Será que é uma sobrecarga muscular da laringe ou a questão respiratória? Será que é uma rinite alérgica? Que ela fala assim, ela não consegue respirar de uma forma adequada pelo nariz? Por exemplo, um desvio de septo? Então, tem várias causas que a gente tem que averiguar aí. Maravilhosa. Gente, eu vou ter de me despedir da doutora Silvia. Não param de perguntar qual é o seu Instagram. Obrigada, gente. Ó, ser voz, ser de ser humano, ser voz, _, fono, tá? Doutora Silvia Campanha. Silvia, faça a sua propaganda, venda o seu peixe. Não, primeiro, eu queria muito, assim, agradecer essa oportunidade. A Cíntia é uma pessoa que eu admiro muito, tá, Cíntia? Eu sei um pouquinho da sua história e você é uma pessoa que me inspira. Inclusive, eu estou abrindo um canal de informação, porque você realmente me inspira. E nessa questão de vender o peixe, é isso. O mais importante, né, quando a gente comunica, fala, é ser você. Então, quando eu falo ser voz, é ser você. Porque quando a gente passa verdade, transparência, fica à vontade. Eu vejo a Cíntia super à vontade, ela imita galo, galinho, o que for. Eu também sou assim. Tem pessoas que ficam tão preocupadas como fazer, como usar.
Mas se você ficar à vontade, usar a sua essência, o seu ser voz, em que você fala, e você tem amor e paixão, porque eu sei que nesses olhinhos que estão brilhando ali da Cíntia, como eu tenho certeza de que vocês, quando vocês falam alguma coisa em relação a algo que você gosta, você passa a sua verdade, né? Transparência. Lógico, precisamos de técnicas, precisamos, porque é tudo aprendizado. Sabe o que eu falo muito, Cíntia? Ninguém nasce comunicando. Todo mundo nasce com uma voz, com os músculos da articulação, mas a comunicação é um aprendizado, é um comportamento. Então, você tem que aperfeiçoar. Se é um aprendizado, você tem que aperfeiçoar. Então, quanto mais você treina, você aperfeiçoa e tenha conhecimento, isso facilita. Mas nunca deixa de ser você. Às vezes as pessoas, eu tenho que falar bem, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter voz. Eu falei, primeiro você tem que ser, né? Antes de ser, depois você vai ter que ter. Mas se você não se reconhece, não se valoriza, não tem segurança do que você coloca para o outro, você perde a sua essência. Estão perguntando aqui se é possível fazer fono com você de modo remoto. Sim, eu atendo gente do mundo inteiro. Hoje mesmo eu atendi um de Portugal. Eu atendo gente do mundo inteiro. Lógico, há algumas patologias laríngeas que eu falo, olha, não dá. E aí eu procuro uma pessoa bacana, tá? Mas a questão da voz, de projeção, tranquilo. Eu trabalho há 26 anos. Antes da pandemia, eu já atendi online. Antes da pandemia. Maravilha, doctor. Seguinte, vou te pedir para... Eu vou continuar na live e vou te pedir para... Deve ter um botãozinho aí de sair, para aquelas assim, vou te pedir para que saia. Ok. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Quem quiser também pode ver a sua aula no Comunique-se, é um módulo só com a doutora Silvia, tá, gente? E é isso, doctor. Muito obrigada. Um excelente fim de noite para você. Muito obrigada. Gente, qualquer dúvida, estarei à disposição. E o curso da Cinti está maravilhoso. Com excelente conteúdo. Até mais. Eu acho que vai um xizinho aqui, eu vou apertar, tá? Tá bom. Foi, gente. Pois é, e agora eu quero falar com você que ficou aqui até agora. Primeiro eu vou falar e depois você poderá me perguntar o que você quiser, filho de Deus. Mas eu tenho algo importante a dizer. A voz é uma ferramenta muito importante. A voz, ela traduz muito sobre a nossa personalidade. Mas há outras ferramentas tão importantes quanto a voz, ou até mais importantes na comunicação. Conforme eu falei aqui, para quem tem me acompanhado, a comunicação modificou drasticamente a minha vida. Por quê? Foi por meio da comunicação, do poder de convencimento, do meu poder de persuasão, que eu saí do status de uma professora assalariada, com todos os perrengues que um professor tem, com todas as dificuldades que um professor no Brasil vive. Eu saí do status de professora assalariada, que foi demitida 10 vezes, e entrei no status que você está vendo hoje. Hoje eu sou a professora de português mais conhecida do país, com mais mídias. Acima de mim, acho que só existe, só há o professor Pasquale em termos de exposição midiática. E essa exposição midiática eu a conquistei não apenas pelo meu conhecimento em português, não pelos livros que eu li de literatura, não pelas gramáticas que eu consultei, não pelos estudos que eu fiz. Eu consegui, afinal de contas, né? Há pessoas na minha área que sabem muito mais do que eu, mas muito mais do que eu. Eu, por exemplo, não domino latim. Já entrei no latim e saí 3 vezes. E para um professor de português, é bastante importante que ele saiba latim. Mas eu nunca quis me debruçar. Quer dizer, querer eu quis, né? Querer eu quis. Eu só não tive paciência, porque eu detestei aquilo. Só que eu acho lindo. Sabe aquela coisa que você acha lindo? Que você acha lindo, que você vê o outro, você fala, nossa, como ele tem isso, né? Assim,
Eu queria ter isso que ele tem, eu queria ser igual, eu queria ter esse dom, ou ter, não dom, né? Pode ser dom também. Eu queria ter essa maestria, eu queria ter essa facilidade e tal. Eu queria ter no latim. Só que chegou uma hora em que a minha ficha caiu e eu entendi que não adiantaria eu ser expert em latim, como eu tenho amigos formados em letras que são. Eu entendi que não adiantaria eu ser expert, eu fazer mestrado em educação, mestrado em sei lá o que da língua portuguesa. Eu entendi que isso tudo é legal, não estou desmerecendo, é muito bacana, é muito legal. Mas isso não me tiraria do lugar em que eu estava. Isso não me tiraria do lugar em que eu estava. Então, eu fui pesquisar, eu fui entender por que o Pasquale estava lá? Por que eu era a pessoa, igual você que está me assistindo? Por que eu era a pessoa que estava ali assistindo ao Pasquale? Por que o Pasquale estava lá e eu aqui? Você está me entendendo? Eu fui tentar entender o que essas pessoas que se transformam em casos de sucesso, né? A gente adora usar o case, né? Em case de sucesso, em casos de sucesso. O que elas tinham? E aí eu entendi que a questão não era que eu não conseguiria chegar lá, e olha que o meu lá é um lá muito difícil de ser alcançado por uma professora de português. Inclusive, vocês vão saber do meu lá, de vários lás meus, a partir do ano que vem. Eu assinei um senhor contrato, enfim, mas eu não posso falar nada. Eu cheguei, estou chegando e chegarei a locais não permitidos para professores. Vocês estão me entendendo? Não era permitido fazer o que eu fiz, não era permitido estar onde eu estou. O Pasquale, ele glamourizou o português. Ele deu uma vitrine para o português, do modo dele. Eu admiro muito o Pasquale, já dei uma entrevista com ele para a CBN, inclusive. Eu sou fã dele. A primeira gramática da minha vida foi a gramática dele. Então, o Pasquale, ele abriu portas para mim, para pessoas como eu, com a roupagem dele. E eu, mulher, só por ser mulher, já obviamente teria uma abordagem diferente. Eu me inspirei nele e por meio da comunicação, que foi o que o Pasquale utilizou muito bem, por meio da comunicação, eu me tornei essa figura que eu me tornei, né? Que eu sou hoje.